Nosso professor, doutor Hernani, está aqui novamente, né, doutor? Ele é oftalmologista e ele sempre vai falar alguma coisa, ele sempre dá uma aula pra gente. Aí eu lancei um novo desafio para ele, porque todo quem acompanha toda a mídia aí ficou sabendo da história da filha do Thiago Leifert, né? Que tá com um câncer que atingiu o olhinho dela, ele descobriu do nada, de repente ele percebeu que não estava olhando e foi ver uma doença que muitas crianças costumam ter. Então tem mães que estão preocupadas, então nós vamos falar sobre isso. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez. Agradeço a você a oportunidade de vir a esse programa, explicar alguma coisa para as pessoas, né, que gostam de saber alguma coisa a respeito de olho. Principalmente que o olho fascina, né? A gente vê que o olho... Bom, tudo que a gente tem é por causa da luz, né? É o sol. O sol que dá tudo isso aqui, dá essa imagem que a gente vê, né? Porque a luz passa, entra dentro do olho e transmite uma coisa que é fotossensível em fotoelétrica. E o cérebro capta isso aí. Não é isso? Uhum. Então, tudo que você tiver de sensibilidade... você vê que você vai comer um frango, se ele tiver bem visto, se ele tiver aquele gosto. Passa em frente a uma vitrine, uma vitrine, aí já tá a parte. Passa em frente a uma vitrine, o que acontece? Você vê aquilo, te fascina, né? Então, quer dizer, e outra, a imagem, né? A gente ouvia desde criança, a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Então você pega uma imagem, você grava. Então o olho, eu acho que dos sentidos que a gente tem, eu acho que é o primordial, porque ele que te dá as outras essências de tudo que você tem, né? Uhum. Então, a gente tem, falando já em tumores de olho, principalmente, vamos começar desde o início, né? Tumores pode ser dos locais onde estão o olho e dos anexos, né? O que é anexo? É pele, pálpebra, certo? É a córnea, a conjuntiva, depois você passa um pouquinho mais para trás, tem a coroide, onde fica o cristalino, depois você tem para trás a retina, que é o caso do filho do ator. Da filha. Né? Agora, mas isso é comum, doutor? Ter câncer nos olhos, anexos? Você sabe que a proporção, para cada 15 mil pessoas, tem um. Nossa. Então aqui provavelmente em Mococa já teve alguém que já teve isso aí. Certo. Né? Então já teve ou sabe de alguém que teve. Então, e como que que tipo de atenção que a gente tem que ter? Então, em relação ao retinoblastoma, é o seguinte... Acomete mais criança ou só criança? Maioria criança. O retinoblastoma, ela pode ser de duas maneiras. Uma hereditária, que os pais têm. Você sabe que quem tem pai ou mãe com retinoblastoma, a criança tem 50% de chance de ter. Nossa, às vezes os pais não sabem. E não sabem, não. Ou sabem. Às vezes, na verdade, a maioria dos que tem hoje são esporádicos. O que é isso? O pai e a mãe nunca tiveram, certo? E a criança teve. Aí, ele vai ter unilateral. É raro o cara ter bilateral, certo? Então, se é bilateral, vem de alguma coisa genética, certo? Certo. Por quê? Porque o retinoblastoma, ele é uma disfunção, olha para você ver, aquela célula que produz a célula da retina, que são renováveis, elas podem ter uma mutação e através do RB1, que é uma formação genética, ela modifica aquela formação e começa a se formar outro tecido. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos pegar um limoeiro, certo? Você gosta daquele limão siciliano, bonito, né? Uhum. Aí você planta o limão siciliano lá, ele começa a crescer, começa a dar o primeiro fruto. Ele vem bonitinho, né? O siciliano é bonito, né? A casca lisinha e tal. Aí você pega um que veio todo caroquento, certo? E meio torto. Você fala, o que aconteceu? Isso é uma disfunção. Quer dizer, ele veio para ser bonito e ele veio todo tortinho e caroquento, com toda a pele rugosa, né? Então isso é uma disfunção. Só que você pode ter né? Num limoeiro. Agora, se começar a ter todos os limoeiros
você planta aquele siciliano e veio um outro, que não é nem um Xing Ling, né? Tudo irregular, o que acontece? Então, é coisas genéticas. Então, eu vou te dar um exemplo. Esse que esporadicamente deu um siciliano que não está de acordo, esses são esporádicos. O outro não, o outro é hereditário. Você vai plantar, a maioria vai dar ruim. Esse é hereditário. Então, os hereditários, vamos falar assim, os hereditários, eles são mais precoces. Por quê? Porque veio da mãe genética, pai genético e passou para eles. Então, eles vão aparecer até 1 ano de vida. Nossa, que dó. E como é que a gente fica sabendo que tá? Os esporádicos, só voltar um pouquinho, os esporádicos, eles começam mais tardiamente, porque não tem aquela carga genética de modificação somática, de mutação. Quando, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, entendi. Certo? E como é que a gente diagnostica? Primeiro, aquele teste importante, que é o teste do olhinho. Se ele é genético e já vem com a criança, a hora que o pediatra vai lá, o oftalmo vai lá e vê o olhinho da criança, que é recém-nascido, vê uma mancha branca. Certo? Certo. E se a gente vê que não tem isso, porque pode às vezes passar normal e essa mutação começar depois que começou, que já nasceu. Então, aí você vai ter os mais tardios, certo? Então, o que você vai olhar? Quando você pega uma pessoa que tem alguma mancha no olho, você já vai preocupado se tem alguma lesão de retina, porque a retina, se você olhar, ela é amareladinha. Então, a hora que você olha no fundo do olho da pessoa, ele é um fundo de olho amarelo. Se você vê igual essa imagem que a gente tem de olho, você vai ver que um é coloridinho, amarelinho, e o outro é claro, é branco. Por quê? Porque a retina tem uma lesão e não vai transparecer esse fundo de olho amarelo bonito. Então, a hora que você vai tirar uma foto, você vê que a criança não tá legal, quer dizer, tem um olho branco e um olho colorido. Então, mas sabe como que ele diagnosticou? Quando ele foi brincar com a filha não olhava pra ele. Até ele falou que a mulher falou, não, isso é bobagem. Ele falou, não olhava. Aí que ele começou a ficar preocupado. Então, porque você até pode ter algumas reações. O que é? O olho que não enxerga, ele fica preguiçoso, ele entorta. Então, um dos exames, dos sintomas que você vai ver é o olho torto, certo? Segundo sintoma, a cor, não é isso? Certo. Então, e outra coisa é você ver o nistagmo. Se a lesão é muito grande e a mácula que a gente tem aqui, que é onde a gente aperfeiçoa a fóvea, que é onde a visão de nitidez dá aqui atrás, se ela está lesada, a criança procura para enxergar, ela tem que nem, por exemplo, o morcego. Ele bate o ultrassom aqui, bate o ultrassom, ele sabe onde tem a janela, onde tem as coisas, ele desvia. E a gente também vai ter essa percepção, que jeito? Se o olho não está perfeito, então ele não tem a visão direito. Então o que ele procura? Procura detalhes, de restos de detalhes, para ele andar, para ela se assegurar, mostra uma televisão, ela fica com o olho tremendo. Por quê? Porque a visão que ela quer ter, ela tem que bater uma retina boa, uma retina ruim, porque geralmente as lesões são grandes. Então ela tem que bater um pedaço da retina boa, outro lado da retina boa, e aquele que está no meio ela supera. E esse câncer tem cura? Então, o diagnóstico hoje, quanto mais precoce é... Como sempre, né? Isso, você tem solução. E outra, os tratamentos que são a bracterapia, a radioterapia, a quimioterapia, são muito eficazes nesse caso, principalmente a bracterapia, que é bracterapia, o que é? Você implanta uma placa de ouro no fundo do olho com isótopos radioativos, que eles vão liberando conforme conforme o tempo. E aí causa menos lesão. Por quê? Porque é só naquele lugar e só naquele momento ali. Então você põe ela aqui, aonde é a lesão. Então, se você diagnosticar precoce, você tem muita chance de ter um resultado muito bom, né? Então, esse é os tratamentos hoje. E outra, hoje o que está acontecendo? Além do testinho do olho que a gente fala, a gente tem o teste da bochecha.
Ah, como que é esse teste? Esse é o nosso PCR lá do cotonete, que enfia no nariz, né? E faz o Covid. Tem um que enxerga na bochecha. Para diagnosticar o quê? Diagnosticar não só isso, mas várias doenças que têm fundo genético, que têm mutações genéticas. Certo? Olha que interessante. Então aquelas pessoas, exato. Então aquelas pessoas que são, por exemplo, que têm problema com trigo, que tem umas disfunções, problemas de alimentares, entendeu? Entendi. Então são 300 doenças que são ligadas a gene e que são diagnosticadas pela bochecha. Então ele vai lá, colhe, exatamente, colhe a saliva e você tem um teste e que você faz com... E já colhe... Tem testes, antigamente colhia para 4 exames. Hoje, um teste desse faz 300 exames que você vai ter disfunção. Então, quando nós temos o teste do pezinho, o teste da bochecha, o teste do olho. Teste do olho. Teste do olho eu acho que é o principal, que é o primeiro que a criança nasceu. Agora, os outros, e você tem que... Aí já vai muito da mãe, da avó até. Até falo para você que é da avó. A avó são as que mais observam a criança. A mãe acha que é normal, que está torto. O pai também acha, não quer falar. Você entendeu como é que é? A avó já vem, que ela é sincera, ó. Tem esse moleque, tem isso aí. Essa criança tem aquilo. Você está chegando muito perto. Pega o objeto, fica muito perto. Pega não sei o que, fica com o olhinho torto. A avó é a principal. Ela descobre mais do que a gente tudo. Então, ficar a experiência da vida, né? A gente tem que ficar atento a quem a gente ama, quem a gente está criando. Né? Tem mais alguma observação que você consegue falar? Eu até mostrar essas imagens para você, que você vai ver que o olho que é branco é aquele que está com lesão e que tem o retinoblastoma. Certo. E aquele olho que tem a coloridinho amarelinho são aqueles que não saudáveis. Né? Eu acho que é isso, eu acho que retinoblastoma. Tem outros tumores de olho, mas são todos tardios e a maioria deles é difícil você ter no olho um carcinoma de coroide, um carcinoma de conjuntiva, porque você tem a córnea, pode ter cada elemento do olho pode ter um tumor, mas aí já são coisas mais velhas, né? Que então é a incidência do sol, do ultravioleta, que pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Então aí são todas coisas tardias, né? E a maioria deles, Cida, a gente que está na convivência, é difícil você ver um tumor de um câncer de olho mesmo, ou vem por metástase às vezes, você entendeu? A pessoa tem um câncer de fígado em outra parte, alguma coisa, e vai a metástase e vai lá. A maioria dos que você vê em tumor de olho são benignos. É um lipoma, que a glândula, que a gente tem gordura aqui atrás, né? Então essas glândulas, elas ficam duras, né? Em vez de elas ser macias, elas ficam duras. Então, mas esse tumor que o senhor está falando da criança não é benigno? Esse é maligno. Esse é o da retinoblastoma, esse é maligno. Só que o diagnóstico precoce vai fazer com que a pessoa se salve. Porque imagina o seguinte, se é 50% de chance de ter, e pode ser bilateral, porque os que são genéticos, hereditários, eles são bilaterais, a maioria. E o outro já não é. Os que são esporádicos, ele é um olho ou outro olho. Entendeu? Então, quer dizer, você imagina, você tem um num olho e não trata, o outro que podia ser salvo também adoece. Então eu já tem várias, eu nem vou citar nomes aqui que a gente conhece, tem pessoas que já tiraram o olho e hoje estão na sua sociedade e você não sabia, entendeu? Então, mas tem várias pessoas, mas que foram assim, diagnosticou, tirou aquilo ou tratou aquilo, que hoje, antigamente tirava-se o olho, né? E punha uma prótese e tal. Hoje não. Hoje tem muito tratamento para se pensar nisso aí. Eu tenho uma amiga, não sei se foi esse problema, ela também tem problema de criança, ela tem um olho que não é dela, né? E ela vive normal, assim, mas de qualquer forma a gente tem que ficar muito atento. Eu te falei que a incidência é 15. Cada 15 mil, um caso. Então, quer dizer, você vê aqui, você vê São José, você vê em toda cidade, uma pessoa ou outra já teve. Então eu queria agradecer mais uma vez, lembrando que a cirurgia que ele fez em mim, o pterígio, né? Pterígio, nunca vou aprender a falar.
Aí muita gente me perguntou se doeu, não senti nada, doutor. Não doeu nada. Ele mesmo achou que ia doer. Tá perfeito, adeus, aquela pelinha, meu olho ficou até mais bonito, sabia? Ficou Obrigada, legal, ficou legal, nada. E lembrando, doutor Hernando trabalha aqui em Mococa, trabalha em São José, alguns procedimentos faz aqui, outros lá, né? Como você tem trabalhado? É assim, quando você depende de centro cirúrgico. Aí é lá. Aí você faz lá. Os outros exames menos invasivos, essas coisas, se faz aqui, né? Tá se faz aqui, a gente tem bastante consultório aí, que também faz nas cidades onde a gente tem. Quantas cidades atualmente? 10. 10 cidades? 10 cidades. Você É eu, meu filho e minha filha. Vocês não são Deus, mas estão em toda parte, né? Então, porque, exatamente. 10 consultórios, 3 metros, sempre lotado. Então, que maravilha, sinal que é tudo muito bom. Obrigada, graças a Deus. Mais uma Agradeço vez. você. Seja sempre bem-vindo. Obrigado.